Queridos irmãos em Cristo Jesus, que a paz gloriosa do nosso Salvador esteja no seu lar, nesse contexto de tanta turbulência que afeta o mundo e também o nosso país. Estamos vivendo um período de isolamento social, onde estamos sendo privados da convivência com as pessoas que nós amamos, nossos amigos, nossos parentes, a nossa igreja. E nesses momentos de isolamento social, abalados pela ameaça de um vírus que pode ceifar muitas vidas, algumas atitudes negativas e conflituosas podem trazer problemas aos lares, às famílias, como conflitos, discussões, discórdias, o medo, situações de estresse e agressividade. É justamente nesses momentos que nós precisamos de Deus, nós precisamos entronizar Deus no nosso lar, na nossa família. Nós precisamos priorizar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única fonte de sabedoria e paz para a nossa família. Eu gostaria de ler um texto das Sagradas Escrituras com os irmãos. Está em Colossenses, no capítulo 3, o verso 12 ao 17. E desse texto extraí algumas lições valiosas para a nossa vida, para a nossa família, nesse momento de adversidade que estamos vivendo. O texto diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados. Em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A primeira lição que eu gostaria de extrair desse texto está justamente no versículo 13. Nós devemos praticar o perdão constantemente. Em situações de isolamento social, como nós já falamos, que podem gerar tensões no lar, muitas vezes as crianças que estão nesse período trancadas também em casa, sem poder sair para brincar, jogar suas energias para fora. Então as tensões, as desobediências podem marcar esses momentos e nós precisamos exercitar o perdão. Nós precisamos nos revestir, como diz a palavra, como eleitos de Deus, de misericórdia, de benignidade, de bondade, de mansidão. A Bíblia diz que a palavra branda aplaca o furor. Nós precisamos, nesse momento de tanta adversidade, deixar o eu, esse ego prevalecer. Nós devemos deixar de querer ser o dono da verdade, até porque a única verdade é Jesus. Ele é a verdade e a vida. Nós precisamos aprender a parar para compreender as razões do outro, saber ouvir, responder com brandura, e acima de tudo a gente ter humildade, mesmo quando somos atingidos de alguma forma com uma palavra que nos desagrada. Vamos perdoar. E assim fica mais fácil orar o Pai Nosso, quando a gente diz: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido.
fica mais leve para nós orarmos ao nosso Pai. Então vamos, a primeira lição que nós tiramos desse texto é isso, é praticar o perdão todos os dias, constantemente em nossas vidas, porque nenhum de nós é perfeito, nós erramos nas circunstâncias da vida e principalmente nesses contextos de tanta diversidade, de animosidades que surgem no lar. A segunda lição que nós gostaríamos de extrair desse texto está no versículo 14, que é deixar que o amor ocupe todos os espaços da convivência familiar. O texto diz que nós devemos nos revestir do amor, porque o amor é o elo, é o vínculo perfeito. E para isso nós precisamos demonstrar na nossa família, fazer demonstrações de carinho, de afeto, de amor. Os nossos filhos precisam estar num ambiente onde eles veem o seu pai, a sua mãe, tendo uma relação de carinho, de afetividade, de palavras de mansidão, palavras meigas de amor. É um período, como nós já falamos, o isolamento social gera medo. Quantas crianças estão nessa hora com pânico, medo, eles não sabem o que está acontecendo, a seriedade desse contexto, e muitas estão com medo. Muitas crianças podem até desenvolver uma síndrome do pânico, não só crianças, adultos também. E nós precisamos exercitar o amor nas nossas relações familiares. Nossos entes queridos precisam ser amados, não só em palavras, mas em gestos, em abraços. Nós recebemos instruções para evitar o abraço, mas com as pessoas de fora. Aquelas pessoas que estão isoladas conosco, no ambiente familiar, elas precisam receber carinho, aconchego. Essas demonstrações são fundamentais. Então, vamos preencher todo o espaço da convivência familiar com o amor, com o verdadeiro amor que vem de Cristo Jesus. E a terceira lição valiosa que nós aprendemos aqui em Colossenses capítulo 3, está no verso 16. Cada família deve priorizar o ensino das Sagradas Escrituras. Por isso o texto diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Nós temos a necessidade, como família cristã que amamos Jesus, de separar um tempo para lermos a palavra de Deus. E é importante também meditar na palavra de Deus. O que é que esta palavra que nós lemos fala ao nosso coração? O que Jesus quer nos ensinar com esse texto? Nós precisamos também, com a família, entoar louvores de adoração ao nosso Deus. Quando nós entronizamos Deus, quando as Sagradas Escrituras têm prioridade no nosso lar, flui facilmente o perdão nos momentos de crises, de medo, de tristeza. É mais fácil o amor sobressair nas nossas relações, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Assim, amados irmãos, a nossa oração e o nosso desejo é que a sua família cresça espiritualmente, que cada pai, cada mãe seja sacerdote do seu lar, ensinando seus filhos a palavra de Deus. A minha oração é que o seu lar seja uma bênção e que cada família, cada um de vocês possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Que Deus vos abençoe e que a paz do nosso Senhor inunde, abunde no vosso coração.